aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Que bacana a gente estar junto para a gente conversar sobre missão, sobre igreja, sobre cultura, mas especialmente essa série, eu e o Serginho, nós estamos aí batendo papo, conversando sobre como que a gente pode criar ainda mais essa visão de plantação de igrejas. E dentro dessa série, com mais de 26 temas que a gente vai ter juntos aqui, eu tenho certeza que você vai estar fluente nessa visão de como formar um grupo base, de como desenvolver uma visão missional, encarnacional, uma visão adventista na plantação de igreja, com o seu pequeno grupo, com o seu core group, seu master group, como você queira chamar. Serginho, é muito bom, a gente já está no segundo episódio aí. O primeiro foi a introdução, se você não viu ainda, volta lá para você pegar, conhecer um pouquinho mais do Serginho, conhecer um pouco mais da gente, entender esse contexto que está envolvido nesse processo aqui. E eu tenho certeza que nesse primeiro tema, que agora sim, né, a gente vai engatar o acelerador, coloca o acelerador aí, apertar o cinto, porque agora mesmo a gente começa. Primeiro ali foi só uma pitadinha. Nesse, Serginho, a gente vai discutir um tema muito, mas muito relevante, que é a base, eu acredito, né? Por que plantar igrejas, né? Por que a gente deve plantar igrejas? Essa é uma pergunta que muita gente faz. E, Serginho, a gente conversar sobre isso aqui, a gente está conversando sobre a nossa vivência, né? Sobre aquilo que a gente tem do nosso dia a dia. Exatamente. A plantio de igrejas é a minha paixão, é ali onde eu sinto que é o meu chamado. Eu tenho visto cada vez mais líderes, tanto líderes pagos como líderes não pagos, que Deus tem chamado mais e mais pessoas. E essa pergunta ela é essencial, principalmente no início de um processo de plantar uma igreja, de se plantar uma igreja, que muitos de vocês que estão vendo isso daqui estão vendo no contexto do início dessa jornada, de um grupo base que está começando com o objetivo de plantar uma igreja. A primeira pergunta que tem que ser respondida, ou uma das primeiras, é o porquê plantar a igreja. Se você não entende o porquê das coisas, você vai passar pelos movimentos, você vai fazer algumas ações e vai fazer algumas coisas que são interessantes, mas se o porquê não for forte, se o porquê não estiver na base de tudo, no alicerce de tudo, você morre na praia, você não vai até o fim. Porque quando as coisas ficarem difíceis, é o porquê de plantar a igreja, o porquê de viver em missão, o porquê de ser um discípulo que vai sustentar a gente para ir adiante. Então, essa é uma pergunta que a gente acaba ouvindo bastante, né, Alex? O por que plantar igreja? Se a gente já tem tanta igreja já por aí, para que plantar mais igreja, né? E tem aquela também, né, Serginho, assim, porque é plantar igreja dentro de uma perspectiva bíblica, porque, cara, você sabe, a gente tem visto aí plantio de um monte de minotauro, cabeça de touro, corpo de gente, uns negócios que a gente diz assim, cara, isso é igreja? Qual é a visão disso aí? E quando a gente fala do porquê, a gente está falando de base, a gente está falando de fundamento, como você disse. O fundamento é a base, a nossa razão, a nossa autocompreensão da nossa identidade a respeito de quem nós somos, do que nós estamos fazendo, que vai garantir em qualquer tempo de crise a gente se manter firme naquele propósito original. E aí vem uma pergunta, né, Serginho? Por que a gente vai plantar igreja se o mandamento é de fazer discípulos? Por que a gente vai se engajar nisso se na verdade o mandamento diz que é para a gente fazer discípulos? Você não vai encontrar nenhum mandamento na Bíblia falando sobre plantio de igreja especificamente. Exatamente. Não existe um mandamento para se plantar igrejas. O mandamento é para se fazer discípulos. Então, por que a gente planta igreja? Por que a gente foca no plantio de igreja? Então, quando alguém vem perguntar para a gente, é uma pergunta sincera, mas a premissa, a base que está ali por trás dessa pergunta, ela é uma premissa errada. É uma premissa de que por que a gente vai plantar uma estrutura se já temos várias estruturas dentro dessa cidade ou nesse contexto? Por que você não vai plantar igreja no Oriente Médio, onde não tem tantas estruturas, onde você não tem tantas congregações, ou na Ásia, etc. Por que vai plantar nessa cidade aqui que a gente já tem 20 igrejas? Né? Então, é uma premissa errada de que a igreja é uma estrutura organizada necessariamente, sendo que igreja é um grupo de pessoas que estão saindo em missão, são chamadas e elas saem em missão com Deus. Então, quando você pensa que a igreja não é um prédio, não é uma estrutura, e sim pessoas, nós somos a igreja, aí fica mais fácil da gente responder o porquê de se plantar mais igrejas. Por quê? Porque igrejas são pessoas chamadas para serem discípulos missionários, que são chamados para levar adiante a missão de Deus, de reconciliar o mundo com Ele, certo? De levar as boas novas do reino para o mundo, de salvação e etc. Então, quando a gente fala, a gente responde, a gente vai estar respondendo essa pergunta hoje
do porquê de se plantar igrejas não é de uma perspectiva de estrutura. Por que a gente quer construir mais prédios? Não é. Pode ser que algumas dessas igrejas plantadas agora vão ter algum prédio, vão se construir um prédio. Tudo bem, isso é secundário, não é a ideia primária de igreja. A ideia é que são pessoas completamente comprometidas com a missão de Deus. E eu tenho certeza que ninguém acha que a gente precisa de menos. Todo mundo concorda que a gente precisa de mais. Não tenha dúvida. E tem um lado assim, né, Serginho, que é aquela coisa assim, embora não exista um mandamento de plantar igreja, o mandamento de plantar igreja pressupõe um movimento de discípulos na base. Então, quando você tem um movimento corrente de discípulos que fazem discípulos, automaticamente o que você vai ter é o desenvolvimento desse discipulado com discípulos mais maduros que vão se tornar líderes, e essa visão de multiplicação de líderes que geram líderes vai dar suporte, vai dar a base para um movimento de plantação de igrejas que planta igrejas. Aqui vale notar uma coisa, nós não estamos falando de plantar mais uma igreja aí. Pô, tem gente que diz assim, não, eu vou lá, vou plantar mais uma igreja. Não estamos falando disso, nós estamos falando de plantar um movimento de igrejas que plantam igrejas. Aí o negócio muda. Porque se você quer plantar mais uma igreja, é uma coisa. Agora, se você quer plantar um movimento de igrejas que plantam igrejas, que não é só a instituição, a associação, colocando a mão lá para ela fazer o processo, não. Nós estamos falando de uma mentalidade de plantar igrejas que já vem com esse DNA de multiplicação. E isso depende, sim, na sua base, de discípulos que fazem discípulos. Porque à medida que a gente vai ter esse discipulado maduro, a gente vai vendo um despertar de um movimento de novos líderes. E é esse despertar de movimento de novos líderes que garante a plantação de novas igrejas. Porque a pior coisa que existe, Serginho, é a gente supostamente plantar uma igreja e a gente não ter liderança forte. Se você não tem liderança forte, você não vai ter um movimento de igreja que planta igreja. No máximo, você vai ter mais uma igreja. Por quê? Porque você não tem discipulado maduro. E para ter líder maduro, você precisa ter discipulado maduro. E para ter igreja madura, que é capaz de se reproduzir, a gente precisa ter discípulos e líderes maduros. Essa é a base e é disso que eu acho que a gente vai ter que conversar aqui, né? Exatamente. Eu acho que uma das resistências que a gente tem em questão de se plantar a igreja é que a gente inverteu o papel nosso com o papel de Cristo. A gente tomou o papel de Cristo e espera que Cristo vai fazer o nosso papel, né? Então, qual que é o papel de Cristo? O papel de Cristo é o do crescimento da igreja. Então, verdade. Ao nós sermos fiéis ao chamado de se fazer discípulos, parte do discipulado, da caminhada do discipulado, está ali o batismo, está ali a entrada daquela pessoa no corpo de Cristo. E quem que causa essa convicção é o Espírito Santo. Então, é Deus que causa com que a igreja dele cresça, né? E o nosso papel não é o do crescimento. O nosso papel é da multiplicação. O que ele colocou na mão da igreja? Ele colocou o papel da multiplicação, porque o trabalho de se fazer um discípulo é o trabalho de você se multiplicar em outras pessoas. Então, ao você se duplicar e no futuro você discipula 2, esses 2 discipulam 4 e 8 e etc., ao você fazer geométrico, isso daí, né? Exatamente. É um crescimento exponencial se a gente faz direito, né? Você vai ter várias gerações ali. Inclusive, esse outro dia eu conheci uma pessoa que é um cara que discipulou, que foi discipulado por um outro cara, que foi discipulado por uma outra pessoa que eu discipulei. E eu nem conhecia quem que era aquela pessoa. Isso também já aconteceu comigo. Muito louco. Então, isso é sinistro, cara. Sabe? Se você for olhar, o trabalho que é dado para a igreja é um trabalho de multiplicação. Então, o que acontece? A gente fica com um peso em cima das costas como pastor e também o nosso sucesso é medido pelo crescimento, não pela multiplicação. Então, os pastores, o foco é de quanto que a igreja cresceu. Só que esse é o trabalho de Cristo. E Cristo só pode fazer o trabalho dele se nós formos fiéis ao nosso. Então, o trabalho do pastor, o foco principal deveria ser na multiplicação. Então, o pastor ele é muito mais... o seu chamado deveria estar muito mais atrelado ao plantio de igreja do que ao próprio pastorado. É pastorado que fala? Pastoreado, né? Pastoreio. E a gente inverteu as bolas ali. O louco disso aí é que quando a gente é tão petulante o suficiente para a gente querer tomar o lugar de Deus, a gente enfraquece e não cresce.
né? E a gente fica gastando energia, trabalho por aquilo que a gente não devia fazer, não é trabalho nosso e que a gente também não vai conseguir fazer. Porque aquele que sonda os corações e converte pessoas é Cristo, é Deus. E Ele vai fazer isso se a gente fizer a nossa parte. E aí talvez, Serginho, está a base para a gente entender o texto de Mateus 28, 19 a 20, que é a grande comissão lá de Mateus. Existem outras grandes comissões, eu acho que a gente vai gastar tempo em outros momentos quando a gente for falar dela, mas quando você vê esse movimento de Atos 2 fluindo, crescendo, você vê sim Deus dando crescimento a todo instante lá. O livro de Atos é taxativo em dizer que Deus está dando crescimento, é Deus quem está aumentando o número de discípulos, mas esses discípulos estão obedecendo a uma ordem, a uma grande comissão, né? E esse imperativo principal da grande comissão é que faz a igreja vivenciar esse ímpeto de obediência a essa grande comissão. E aí entra o ponto da grande comissão. Qual que é o significado que existe ali dentro da grande comissão? Existem alguns elementos ali que, se a gente entender e viver esses elementos da grande comissão, Deus vai dar o crescimento para a igreja. Exatamente. Quando a gente olha a igreja adventista no seu início, era um movimento de plantação de igrejas, né? Os pastores pagos, eles eram pagos para plantar a igreja. Então, era exatamente o que a gente está falando aqui, a fidelidade à grande comissão, de ir e fazer discípulos. Então, o ir é um mandamento com uma orientação para fora, não para dentro. Então, o foco da essência de quem é a igreja, que é também a essência de quem é Deus e quem é Cristo, é uma essência de envio. E Cristo fala na grande comissão dele em João, no capítulo 20, verso 21, ele diz, assim como o Pai me enviou, orientação para fora do céu. Eu também vos envio, orientação para fora, para o mundo. A oração dele, no capítulo 17, é para que é uma oração num contexto entendido já, implícito ali, que os discípulos estariam no mundo, não seriam do mundo, mas que estariam no mundo. Então, a igreja, quando você olha esse mandamento de ir, uma orientação para fora, e fazer o quê? Fazer discípulos. Como que a gente faz discípulo? Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Ou seja, ao modelo de quem é Cristo. A gente olha para Cristo, porque assim como o Pai enviou a Cristo, nós também somos enviados e a gente faz as mesmas coisas. Então a gente vai falar disso depois, sobre os ritmos de Cristo, né? Mas quando a gente olha isso daí, é exatamente o que significa plantar igrejas. É sair da zona de conforto e fazer discípulos. Aonde? Fora de onde nós estamos. A gente está acostumado a fazer o contrário, né? Exatamente. E ali nasce uma igreja nova. Porque igrejas são pessoas. Aí você pergunta, mas e estrutura e prédio? O foco é se fazer discípulo. E uma vez que a gente está multiplicando aquilo lá, se o foco é na multiplicação, as estruturas, as estratégias, aquilo lá vão seguir. Estão reféns. Vai demorar mais tempo. Eles estão reféns. Eles estão reféns. Exatamente. Cara, isso é muito louco que você está falando, porque é o seguinte, quando você entende a relação de fazer discípulos com o plantio de igrejas, você vai entender o seguinte, de que fazer discípulo é um mandamento, é a base. Mas o plantio de igreja talvez seja o melhor método para que a gente consiga fazer melhores discípulos, porque no plantio de igreja você vai poder desenvolver liderança, você vai ter que desenvolver evangelização, encarnação na comunidade, você vai desenvolver essa liderança com um processo de relacionamento genuíno, você vai poder desenvolver trabalho público, trabalho individual, ou seja, o plantio de igreja catalisa todo o processo de desenvolvimento, crescimento e amadurecimento de discípulos. E aí o que acontece é o seguinte, se a gente arrefece em plantio de igreja, a gente arrefece crescimento. Não somente a gente arrefece crescimento, se for olhar em termos objetivos, a realidade é, se você não planta igreja, você não vai aumentar distrito. Se você não aumenta distrito, você não tem chamados para novos pastores. Se você não tem chamado para novos pastores, você vai criar uma cultura de manutenção. Se você cria uma cultura de manutenção, equivale a dizer que você não está mais fazendo discípulo, você está fazendo membro. E membro consumidor. O grande dilema é que se você perde de vista o fato de que a gente tem que aumentar o desenvolvimento dessa metodologia, que é a melhor para a gente fazer discípulo, a gente, na verdade, está retardando todo o processo de crescimento que Deus disse que nos daria se a gente estivesse fazendo aquilo que Ele pediu no grande mandamento, principalmente em Mateus 28, 19. Exatamente. Eu sempre digo que o plantio de igreja é a melhor ferramenta para se fazer discípulos, né? Por quê? Se você inicia um processo de plantio de igreja, como muitos dos que estão ouvindo a gente hoje estão iniciando, vocês vão ver que todo mundo precisa fazer alguma coisa, né? Não tem essa do cara ser um consumidor dentro de um grupo base. Não tem o que consumir ainda.
Você está criando uma coisa do zero. E o mais louco, Serginho, é que a gente tem visto é que um monte de gente que diz que está plantando igreja, na verdade não estão plantando igreja, estão plantando culto e prédio. Porque a primeira iniciativa deles não é desenvolver pessoas, desenvolver discípulos, criar liderança. A primeira iniciativa deles é ir atrás de um terreno, fazer um aluguel de salão e começar a fazer culto. Não é disso que a gente está falando. Se for para plantar prédio de culto, talvez o que a gente está conversando aqui não faça sentido para você. Ou deveria começar a fazer sentido para você. Essa é a verdade. Porque nós não estamos falando de plantar igreja como prédio. Nós estamos falando de plantar igreja como gente. Porque é isso que é a definição de igreja. É claro que logo depois os prédios, os instrumentos, os recursos, tudo isso se faz necessário dentro de um contexto, ou às vezes não, dentro de um contexto onde tudo isso é refém do entendimento do que é ser igreja, e esse ser igreja entende-se como um grupo de discípulos enviados em missão com Deus, como você bem definiu no início. É muito louco quando você começa a perceber de que esses discípulos se juntam para viver a missão de Deus, e o resultado natural disso é crescimento. E crescimento, Serginho, hiperbólico. Daí o porquê que nós estamos falando de um movimento de igrejas que planta igrejas, e não mais plantar uma igreja apenas como se fosse mais um projeto. Não estamos falando de projeto, nós estamos falando de movimento. Isso é muito diferente. Exatamente. Não, como você falou, não só é a melhor ferramenta para você fazer discípulos, mas como é um resultado de se fazer discípulos também. Então é efeito colateral, né, de você fazer discípulo. Na minha jornada de plantio de igrejas, das igrejas que eu plantei, eu sempre comecei discipulando uma pessoa. Sempre começa discipulando um. Então é a fidelidade ao mandamento de Deus, de Cristo, de ir e fazer discípulos. Então, a minha primeira igreja, eu orei para Deus me enviar uma pessoa para eu discipular, porque eu sabia que eu seria responsável por dar um nome de um discípulo quando fosse perguntado, porque é um mandamento direto de Cristo. Então, se é um mandamento direto de Cristo, ele é tão importante quanto um dos 10 mandamentos, certo? Então, eu pedi, e em questão de dias, Deus enviou uma pessoa para mim pedindo para eu discipular essa pessoa. E depois dessa pessoa, a gente discipulou ali mais umas 2, eles discipularam mais alguns. E depois de alguns meses, a gente já estava ali sonhando com uma nova igreja. E oramos, e pessoas novas que estavam precisando de algo assim, vieram para compor o grupo base da gente, né? Mas começa com você fazendo um discípulo. Se a gente não for fiel ao mandamento, à grande comissão de ir e fazer discípulos, Deus não pode ser fiel na parte dele. Ele é fiel, mas ele não vai retribuir desobediência com bênção. Ele não pode, igual a gente não faz isso com os nossos filhos. A gente não dá um prêmio para o nosso filho por desobediência. A gente dá repreensão. A gente segura algumas dessas bênçãos enquanto eles estão sendo desobedientes. Então Deus, ele pode fazer a igreja crescer, explodir de uma maneira como ninguém nunca viu. Mas ele precisa de pessoas, de um grupo de pessoas que estão sendo fiéis, que estão sendo obedientes ao mandamento dele. Uma vez que nós fazemos discípulos, o discípulo é a matéria-prima da construção da igreja, que são pessoas, aí sim ele vai cumprir a promessa dele de edificar a igreja que é dele. Pá, isso é muito louco. Você tocou num negócio aí que para mim me chamou muita atenção. É o seguinte, se você tem desejo de plantar a igreja, cara, comece pedindo a Deus uma pessoa. Serginho, eu sempre falo o seguinte, que essa é a pior oração que você pode fazer, porque é a oração que se você fizer, Deus vai responder e imediatamente, cara. Se você disser assim, Senhor, me envia alguém para eu discipular, cara, se ferrou. Essa é a verdade. Já era, você tá lascado, porque Deus vai enviar essa pessoa num período de tempo que você menos esperar. Ele vai enviar. Exatamente. Porque, cara, ele disse assim para nós, você sabe, se você pegar Mateus 9 lá, ele vai dizer o seguinte, ore para que Deus envie trabalhadores. Ore, Deus, ele está dizendo o seguinte, a colheita é farta. Meu amigo, se você orar, a colheita está farta. Eu vou te enviar assim, de talagada, e vou te enviar logo. Cara, e aí entra aquele ponto, né? Se você ora para uma pessoa, Deus te envia uma pessoa, você começa a discipular essa pessoa discipula outra. Aí é aquilo que a gente chama de discipulado 4G, né? Que hoje a gente não está falando nem mais de discipulado 4G, hoje é 5G, tá? Já é discipulado 5G, que é discipulado de cada um. Aquele que você discipulou está discipulando outro, está discipulando outro, está discipulando outro. E, cara, isso faz parte até da planta que eu estou agora. Eu discipulei um, esse discipulou o outro discipulou o outro. E é muito louco quando você percebe essa realidade de discípulos que fazem discípulos. E aí vem a pergunta, será que eu estou disposto a ser enviado como um discípulo para expandir o reino de Deus no meu contexto? Será que eu estou disposto a fazer essa oração?
Porque se você fizer essa oração de maneira sincera, Deus vai enviar pessoas para você. E aí a gente começa a reconhecer o nosso papel, Serginho, isso que você colocou no início. A gente começa a reconhecer que o meu papel é fazer, não é fazer crescer a igreja, mas é sim respeitar e reconhecer a natureza missionária do envio que Deus pediu para eu participar. Porque Ele vai dar esse crescimento, ou seja, o meu papel é reconhecer que nós como igreja, nós como povo, somos chamados para ir fazer discípulos. E como você disse, o foco é lá fora, o foco é externo, a propulsão da igreja é para fora. E aí você vai entender que Jesus Cristo vai dar o crescimento, porque Ele promete edificar, Ele promete fazer crescer a igreja, como diz lá em Mateus 16, 18. E juntos, né, com Cristo, participando da missão dele, a gente vai começar a igreja vai ser edificada, e à medida que a igreja vai sendo edificada, a gente vai crescendo nessa visão de discípulos que fazem discípulos. Cara, isso é fantástico, porque é dentro dessa visão de discípulos que fazem discípulos que a gente começa a ver o resultado da obediência à missão de Deus no mundo, e a gente começa a ver a igreja sendo parceira na missão de Deus, e nesse ponto ela está cumprindo exatamente o seu papel, né? Exatamente, cara. Olha, foi muito sinistro quando Deus me respondeu essa oração já algumas vezes, né? Quando eu estava chegando no último distrito, eu estava vindo do seminário lá da Andrews. Quando eu estava no seminário, eu orei para Deus me mostrar uma pessoa para eu discipular quando chegasse lá. E eu quando cheguei ali na igreja a primeira vez, não era nem para chegar de vez. A associação tinha me enviado lá uns 2 meses antes de eu chegar definitivo para eu procurar casa e tudo. Como eu ia passar o fim de semana, aproveitei e visitei as igrejas e preguei nas igrejas, né? E eu já tinha orado para Deus me enviar alguém. No primeiro almoço, cara, que eu tava lá, já grudou um cara do meu lado, o Kevin, e falou assim: olha, pastor, sei que você não me conhece, você acabou de chegar, na verdade você nem chegou ainda, mas você pode me discipular? Eu me batizei há 4 anos, ele tinha 37 anos de idade. Eu me batizei há 4 anos e eu me sinto inútil aqui na igreja. Nunca me pediu para nem fazer uma oração aqui e eu sei que Deus tem algo mais para minha vida. Você pode me discipular? Eu tava com a boca cheia de comida. Falei assim, Que louco isso. É claro. O outro que eu continuei orando, o Kevin, na verdade, para você ter uma ideia, que nunca ninguém nem pediu para fazer oração, plantou 2 igrejas comigo, se tornou o primeiro ancião de uma das plantas. Eu conheço ele, gente boa. Você conheceu ele, é demais o cara. O outro cara que Deus me enviou, depois que o Kevin já estava a todo vapor, foi um cara que, inicialmente, ele foi uma peça-chave em expulsar a nossa planta de uma igreja que a gente estava alugando, que ele era parte daquela igreja. E depois Deus transformou aquela situação lá, que foi terrível, em bênção. Ele passou de ser Saulo para Paulo. Mas é cada história assim muito legal que provando que Deus realmente responde essa oração, porque é um dos propósitos para a nossa vida que, uma vez que a gente entende, a gente organiza a nossa vida em volta disso daí. Então, a pessoa que a gente está discipulando, ele se torna parte da vida da gente. A gente vai entrar nesse assunto depois, com certeza, focado bem no discipulado. Com certeza. Hoje a gente está falando sobre plantio de igreja, né? Mas eu só queria compartilhar aqui com você também, Alex, da minha dificuldade que eu tive da primeira vez que eu fui plantar a igreja, num distrito de 3 igrejas ultra tradicionais, né? Então, a média de idade ali, você sabe, era de 78 ou 80 anos nessas igrejas. A igreja já está em declínio por uma questão biológica, natural. Cara, eu fazia funeral praticamente todo mês. Então, eu tenho aí quase 30 sermões únicos, né? Vai pro Guinness, viu, cara? Vai pro Guinness, que eu não conheço nenhum colega pastor que tem 25 sermões de funeral. Assim, são muitos, né? Uma vez eu estava dando um treinamento até sobre plantio de igreja, eu mencionei isso daí, um cara falou assim, ó, eu quero conversar depois com você e tal. Depois que as pessoas conversaram comigo ali, o cara ficou esperando, né? Quando ele chegou para mim, eu achei que ele ia perguntar alguma coisa de plantio de igreja, de discipulado. Ele falou, você pode me mandar esses sermões aí por e-mail? Nossa, tá louco. Porque a minha igreja também tem muitos velhos. Manda para mim, Serginho, que aqui no Brasil, cara, não morre tanta gente assim. Eu preciso de sermão diferente, pelo menos para sentir o gosto de que as pessoas que me ouvem não ouvem tudo igual.
Mas olha só, se você for parar para pensar, as igrejas, elas têm um ciclo da vida delas, entendeu? Certamente. Todas as igrejas vão morrer. A igreja de Éfeso e Esmirna, que eram igrejas boas, elas não existem hoje. A gente não vê um live dessas igrejas no sábado hoje em dia, um live de Éfeso ou de Filadélfia, né? Por quê? Porque a igreja, por mais saudável que ela seja, ela passa por um ciclo de vida, né? De crescimento, de estabelecimento, né? E depois de declínio. Então, como que você propaga a vida, ou você propaga a missão de Deus, se as igrejas têm uma vida? É o legado, né? O plantio de igreja. É, o legado. Exatamente. A gente está falando pessoas. do legado. Uhum. Exatamente. Então, essas próprias igrejas que estavam morrendo, eles eram contra o trabalho que a gente estava fazendo de plantar igrejas. Então, eu falava para eles assim, mas gente, aonde que vai estar a igreja daqui a 20 anos? Eles olhavam um para os outros, tipo assim, eles têm no máximo 10, 15 anos de vida, daqui 20 anos não tem mais essas igrejas. Não estamos nem aí também, né? Tem alguns que se comportam, não estamos nem aí, vai morrer mesmo, fica só para a nossa geração. Ou seja, não pensa na geração futura, não tem um legado, o que significa extinção. É isso que nós queremos? Não, se a gente não quer isso, a gente tem que começar a pensar na multiplicação. Exatamente, cara. Então, o que vai acontecer uma vez que a gente começa a plantar a igreja? A gente vai ver pessoas como o Kevin, que eram inativas, elas vão ter novas oportunidades para se envolverem na obra de Deus. A gente vai criar um vácuo da onde o Kevin saiu, por exemplo. Vamos supor que o Kevin era um ancião da igreja, tá? E vamos supor que ele era ativo. Então, os ativos que são enviados, a gente cria ali um vácuo que outras pessoas que estão inativas vão precisar preencher na igreja estabelecida. Ou seja, as igrejas existentes, estabelecidas, elas são abençoadas. E geralmente os números mostram que as igrejas que enviam e são igreja-mãe de uma planta, elas acabam crescendo, né? Então a gente vê jovens que vão, pela primeira vez talvez, ter um propósito dentro da igreja, além de sentar e assistir um bom programa. Então, essas são algumas vantagens. São comunidades novas impactadas, novas pessoas vão poder ser assimiladas para o reino. Igrejas de 0 a 8 anos de idade, 0 a 10 anos de idade, elas crescem 5 a 8 vezes muito mais do que igrejas estabelecidas. Então, a gente está criando, na verdade, novas embaixadas do reino de Deus em vizinhanças, em comunidades diferentes. Cara, e isso é louco, né, Serginho? Porque, no fundo, a gente vai percebendo que esse DNA bíblico começa a ser revelado na vida dos crentes. Esse caráter de Cristo começa agora a ser revelado. As pessoas começam a encontrar o seu propósito, o propósito de Deus na vida delas. Cara, isso é fantástico. E aí você tocou num ponto lá atrás. Cara, qual que é o ponto de partida para isso acontecer? Amigo, é um movimento de oração. Começa você orando, Senhor, envia alguém para mim, envia um discípulo, alguém para eu discipular. E quando a gente começa um movimento de oração por esse foco da multiplicação da igreja, multiplicação de líderes, multiplicação de discípulos, aí começa o start do movimento de igrejas que planta igrejas. É esse compromisso sério com a missão de Deus, com o mandamento de ir fazer discípulos, que cria todo esse start. É essa intencionalidade, essa seriedade em a gente começar a cumprir os passos da plantação. E que passos da plantação são esses? A gente começa primeiro recrutando pessoas, pedindo para que Deus envie pessoas, para que a gente comece de fato a fazer discípulos, a gente comece a se desprender de alguns tradicionalismos herdados, culturais, né, que não faz nenhum sentido para aquilo que nós estamos criando como um movimento adventista, como um movimento bíblico, e a gente começa a levar as palavras de Cristo a sério, se entregar a Ele todos os dias. Eu acredito que esse é o ponto de partida para a gente começar a ver um movimento, porque se você vivenciar e for obediente a essa missão de pedir a Deus novos discípulos, pedir pessoas para agregar a esse grupo, eu tenho certeza que Deus vai enviar, porque Ele tem os seus. E Ele envia mesmo, das maneiras mais loucas possíveis, Ele envia para nós essas pessoas. E eu acredito, Serginho, que fica aqui esse desafio do nosso primeiro episódio. Cara, se isso fez sentido para você, se isso realmente está no seu coração, eu acredito que você deve pegar esse episódio, mandar para outras pessoas, fazer com que elas entendam esse propósito inicial, que é de plantio de igreja, e isso vai fazer uma diferença tremenda para a gente ir para o nosso segundo episódio agora, que tem tudo a ver com isso que a gente vai conversar, não é, Serginho? E para o terceiro, na verdade, né? Na verdade, é o terceiro episódio, estamos no segundo. Exatamente, mas olha só, eu também quero deixar você que está ouvindo aqui, está assistindo, com esse pensamento de que esse é um chamado para envio. E toda vez que você recebe um chamado para o envio,
é sempre um chamado para sair da zona do conforto, né? Então, quando você olha para desde Abraão e outros que foram enviados, é sempre para sair da onde você está, a sua zona de conforto, sair dos seus hábitos, para você ir para alguma coisa nova que talvez você não conhece ainda, mas que Deus vai mostrar para você. Jesus teve que sair da zona de conforto. Ele é a maior zona de conforto que a gente pode imaginar. Ele saiu do céu para vir para cá, foi enviado para vir e se encarnar, se tornar um com os seres humanos. E ele fala que nós somos enviados assim como ele foi enviado. Então nós também saímos da zona de conforto. É um chamado para sacrifício, é um chamado para negação do eu, negação própria. Então a minha oração agora, meu apelo para você aí que está assistindo, é para que você reflita nisso daí, passe tempo orando com a sua família, para você clamar a Deus para que Ele revele para você o propósito que Ele tem para você, especificamente nesse momento na história da igreja, na história do mundo. Que se Ele está enviando você, e eu sei que Ele está te enviando, para que Ele revele exatamente os detalhes do que você tem que fazer, de como você tem que fazer, para que essa entrega, a missão seja completa, sem reservas nenhuma. Muito louco. Tá aí, ó, o Serginho aí dando spoiler já do nosso próximo episódio, como que a gente vai participar da missão de Deus. Falou aí o especialista, o mestre em funerais da região de Boston. Galera, olha, a gente não devia terminar assim, né, Serginho? Mas, cara, o fato é o seguinte, é que a gente tá aqui para falar de multiplicação, a gente tá aqui para falar de vida. E eu acredito que o próximo episódio, quando a gente for falar sobre essa sequência de participar da missão de Deus, vai fazer todo sentido. Então, galera, compartilha aí e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço a todos e até lá. Tamo junto.